Salvador Jesus Cristo, a todos e todas, amém? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade, por esse dia, por essa manhã maravilhosa. E já gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em João. Vamos de João 11, palavra do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, nesse dia lindo, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o sopro, que o agir do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas nesta manhã, nos dando o discernimento e o entendimento que nós precisamos ter, amém? Leremos João 11, 2 versículos, 41 e 42. João 11, 41 e 42, que diz assim: Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Amém? E eu estive meditando na palavra do Senhor e lembrei de um vídeo que o pastor comentou uma vez para nós há um tempo atrás. Não sei se vocês conhecem, mas vou pedir para o Hugo passar aqui. Pode desligar a luz aí para nós aí atrás, por favor? Meu dentinho, meu filho. Serginho, conta pra mesa do Serginho. Aponta agora. O cardápio já. Opa. Opa, Serginho aí. Desculpa. Tem alguma coisa aí pra gente comer, por favor? Claro. O Banco do Brasil acredita no valor do afeto. Amém? Quantos acreditam no valor do afeto? Amém. Feliz Dia dos Pais.
a todos os papais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus possa ajudá-los em todo o tempo nessa missão. Amém? Hoje é Dia dos Pais e quando o culto é temático, não tem como a gente fugir do tema. Então, hoje falaremos sobre a relação pai e filho. Quanto ao significado da palavra em si, pai é um substantivo masculino. Vem da palavra em latim pater, que também origina a palavra padre. O pai é a figura paterna da família. É aquele que gera um ou mais filhos. É responsável por cuidar, por amar, por proteger e ensinar coisas importantes para seus filhos. Atualmente, a definição de pai se tornou mais ampla, né? Porque existe o pai biológico, que é o genitor, aquele que gera filho ou filha ou filhos, e existe o pai adotivo, pai de criação. E esses acabam por gerar filhos e filhas em seus corações. E isso é lindo. Na Bíblia, nós temos exemplos de pais bons, mas também exemplos de pais ruins. Pais que não tomaram para si a responsabilidade e o privilégio que é ser pai. Davi, a gente aprendeu aqui no estudo há um tempo atrás, foi um deles, um pai que deixou a desejar. E assim como na Bíblia, à nossa volta também existe histórias de pais que deixaram a desejar e decidiram abrir mão de viver esse presente, porque é um presente ser pai. É um presente, assim como a maternidade, a paternidade também é um presente que Deus nos confiou. A missão Coração Aquecido convive com essa realidade a cada visita. A cada cadastro, nós vemos essa realidade. E isso é triste, é lamentável. Segundo dados do IBGE, estima-se que existem 11 milhões de mães solos no Brasil. Ainda que seja essa a nossa realidade, ou a realidade de alguém à nossa volta, alguém que nós conhecemos, nós cremos e sabemos que todos e todas que receberem o Senhor Jesus em suas vidas serão chamados filhos, serão chamadas filhas de Deus. Nós temos à disposição um pai, que não é qualquer pai. É um pai que é cheio de bondade, como nós louvamos nessa manhã. A palavra de Deus, lá em João 1,12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ainda, 1 João 3,1 diz assim: receba em nome de Jesus. Vejam como é grande o amor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos e filhas de Deus, o que de fato somos. Tem filho de Deus, filha de Deus nessa manhã? Quantos de nós creem, quantos de nós recebem filhos e filhas de Deus é o que somos? E não somos porque merecemos, não somos pelo nosso próprio esforço, não, mas é pela graça do nosso Deus. Graça que nunca falha. É pela sua bondade, pelo seu grande amor, que Ele é o Pai de todos nós. Amém? Cabe a nós receber e crer em Jesus. E como nós louvamos nessa manhã, sei que és meu Pai. Fala para o Senhor nessa manhã. Sei que és o meu Pai, que é amigo. O teu Pai é teu amigo. Ser pai é um desafio dos grandes nos dias de hoje, não é? Está longe de ser fácil, né, César? Mas é, César, papais, uma tarefa nobre. É algo que muda completamente a vida de um homem, ou pelo menos deveria mudar.
Afinal, ser pai não é qualquer coisa e não pode ser de qualquer jeito. Mas como é a relação pai e filho nos dias de hoje, pai e filha? Quando olhamos para o mundo à nossa volta, qual tem sido a base dos relacionamentos entre pais e filhos? Nós ouvimos a palavra que a nossa irmã leu em Lucas 11, que nos fala que, embora sendo maus, apesar de nós sermos maus, apesar de todas as nossas limitações, todas as nossas falhas, como a Elisama testemunhou, um pai sempre deseja o melhor para o seu filho. Um pai sempre quer o melhor para o seu filho. E para isso, o pai se esforça, para que o filho tenha tudo o que ele precisa, para que ele tenha o melhor. Mas ser pai por si só, pai sozinho, corre. Pai sozinho corre muito. Ele corre para tantas coisas. É o trabalho, é o trânsito, é o estresse do dia a dia. São as exigências e cobranças a todo instante. Tem os boletos para pagar, né? Tem as faturas, que parece mais uma fratura para pagar. Tem horas extras para cumprir. Tem um bico extra. E se for o Julius, né, do Cris, logo tem 3 empregos para dar conta de tudo. E, além disso, a gente tem outras coisas. O pai tem as redes sociais, o pai tem o futebol, o pai tem o amigo. E o pai também pensa no futuro do filho. E o pai quer dar o melhor futuro para o seu filho. E, por isso, ele corre. E aí ele esquece de viver o presente. A vida vira uma verdadeira maratona de São Silvestre, porque o pai precisa correr. E tem mais, porque o pai precisa dar coisas ao filho. Coisas, né, Zama, que o pai mesmo nunca teve, mas ele quer dar para o seu filho. E aí ele corre. É a roupa de marca e da moda, é o tênis e o celular top da hora, de preferência o último modelo. E quanto mais entreter o filho, melhor, porque o pai está meio sem tempo. O pai precisa correr. Na nossa limitação, tornamos a relação pai e filha, baseada em coisas. Coisas que estragam. Aquilo que é da hora, que é top hoje, daqui 1 mês, 2 meses, já está ultrapassado, perdeu a graça. E aí o papai tem que correr para, né, dar do último modelo. E a gente esquece. Esquece e fica sem vínculo afetivo, sem intimidade, sem amor, sem amizade, sem diálogo, sem respeito. A relação entre pai e filha, fica rasa, fica distante, longe daquilo que Deus planejou, sem o nó do afeto, sem aquela ligação paterna que deve existir entre pai e filho, entre pai e filha. Tudo isso porque tem um projeto arquitetado por esse mundo, que é produzir filhos e filhas desprovido do afeto paterno, que não se relaciona com a figura paterna e, por isso, acaba não estabelecendo vínculos profundos e verdadeiros. E aí o filho e a filha preferem viver sozinho, sozinha, apegada às coisas. Mas contra esse projeto, ainda lá em Lucas, que a nossa irmã leu aqui, capítulo 11, no versículo 13, temos a possibilidade de um elo que é perfeito, de um elo que é maravilhoso e que é eterno, que não acaba. Lá diz, se apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Nesse dia dos pais, aos que são pais, aos que serão um dia, e a cada um de nós, antes de qualquer coisa, antes de ser pai, antes de ser filho, antes de ser filha, nós todos somos filhos de Deus. E vocês e nós nunca estaremos sozinhos, seja qual for a missão. Para serem pais de verdade, vocês contam
com ajuda extraordinária, uma ajuda que é imerecida. O Espírito Santo, que nos ajuda, como já foi dito, que nos consola. Peçam e lhes será dado. Pai, pede nessa manhã para o Senhor. O Pai que é nosso e está no céu, o Abba Pai, o Paizinho querido, Ele dá o seu Espírito a quem pedir. Fala para o Senhor, fecha o teu olho, eu te desafio nessa manhã. Feche o teu olho e fala para Ele nessa manhã se você quer esse Espírito Santo sobre a tua vida. Diga para Ele, Abba Pai, Paizinho querido, dá-nos do teu Espírito Santo, pois sem a tua ajuda, sem a tua presença, nós nada podemos, nós nada conseguiremos. Não conseguiremos ser pais, não conseguiremos ser filhos e filhas. Desejamos, Senhor, fala de todo o seu coração, desejamos, Senhor, a tua presença e queremos o teu Espírito morando em nós e nos ajudando. Amém. Graças a Deus. Quando um filho e um pai têm uma relação especial, pode acreditar, lá existe um nó de afeto entre eles. E esse nó de afetos chama-se Santo Espírito de Deus. Receba com alegria, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã, amém? Pai e filho, uma relação muito especial. Essa relação é de grande importância para o Senhor, pois o tempo todo e em tudo, Jesus expressava isso nas suas palavras. Mas não só nas suas palavras, nas suas ações também. Ele falava do afeto que ele tinha pelo Pai, o amor pelo Pai, a cumplicidade com o Pai. O Pai e Jesus são um, né, Thaís? João 17, 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus obedecia ao Pai. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me destes para fazer. Jesus revela a sua dependência do Pai, a admiração que ele tem pelo Pai, o respeito. Em tudo que Jesus fazia, Jesus honrava o seu Pai. Jesus e o Pai sempre conversam. Tem um diálogo frequente entre eles. E porque eles conversam, um confia no outro. Um com o outro. O filho faz o que o pai espera, não o que ele quer fazer. O pai é sempre referência para o filho, porque o filho revela quem o pai é. Tamanha é a importância, relação pai e filho, que o próprio pai deu seu filho unigênito para restaurar a comunhão com nós, que somos os filhos e as filhas dele, do nosso Pai eterno. Amém? O vídeo que nós assistimos retrata também a importância da relação pai e filho. Na simples atitude do pai, de fazer um nozinho lá no lençol, todas as noites dar um beijinho, o filho se sente amado, o filho se sente seguro. Aqueles nós cheios de afeto em todos os lençóis que cobriam o menino durante as noites, fala de amor, fala de cuidado, fala de confiança, fala da presença na vida um do outro. O filho, por sua vez, não sei se deu para ver, mas o filho ele guardou um dentinho dentro de uma caixa de fósforo, colocou na roupa do pai, e aí quando o pai estava pegando o ônibus, ele abriu e viu o dente do filho. Tem um diálogo lindo, maravilhoso entre eles. E esse diálogo nos ensina uma coisa. O amor é expresso nas coisas mais simples.
e todas elas são gratuitas. O amor é expresso nas coisas mais simples e gratuitas. No texto que nós lemos, Jesus é um modelo de filho. E com algumas poucas palavras, Jesus nos ensina que pai e filho é uma relação muito especial, sim. Jesus se esvaziou, se despiu de tudo que ele era, de toda a sua glória, se fez como eu e como você, para nos ensinar muitas coisas. E eu não sei nessa manhã como está o seu relacionamento com o nosso Pai, com o seu Pai. Como está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que nós somos o povo de Deus. Eu sei que nós somos filhos e filhas de um Pai que é eterno. E Ele nos ensinou. Ele nos ensinou a como vencer qualquer situação de morte. E vivermos a vida nova que Ele tem para nós. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E enquanto Ele nos ensinava coisas tão maravilhosas, coisas tão importantes, Jesus também nos revelou como é a relação dele com o Pai. O que torna essa relação tão especial? Como é uma relação entre pai e filho que glorifica ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória. O Senhor fez isso depois que o povo se envolveu. O povo foi lá, tirou a pedra, né, como nós aprendemos domingo passado, tirou a pedra da caverna e Jesus olhou para cima e diz o texto que ele disse: Pai, eu te agradeço. Por que me ouvistes? Aliás, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. E depois de fazer isso, de dizer essas palavras, o Senhor ordenou que Lázaro saísse para fora. E a vida venceu a morte. Essa é a palavra que lemos. Se hoje temos visto relacionamentos entre pai e filhos nada bons, que são até destrutíveis, pois estão baseados nas coisas, sem amor, sem respeito, sem afeto e cumplicidade, nessa oportunidade, na presença do nosso Pai, que é cheio de bondade, nós nos perguntamos a esse texto: Pai, como é uma relação entre pai e filho, que é muito especial? No que ela se baseia? Pai, como é essa relação que é muito especial, sim, entre pai e filho? No que ela se baseia? E a primeira resposta, o Senhor já falou conosco a respeito disso nessa manhã, a primeira resposta é, como é, no que se baseia, é uma relação baseada no olhar. E no olhar para o lugar certo. Não é mesmo, Adriana? Baseada no olhar e olhar para o lugar certo. Diante daquele povo que chorava, que sofria pela morte de Lázaro, diante daquela caverna que abrigava um cadáver há 4 dias e agora estava aberta, Jesus olhou para onde? Ele olhou para a caverna? Ele olhou para o povo à sua volta? O texto diz: Jesus, nessa hora, olhou para cima. Jesus olhou para o céu, ele olhou para o Pai que está no céu. Pois é de lá que sempre vem o que nós precisamos. Não importa a situação, não importa o desafio, Pai. Não importa a dificuldade, Pai. É do céu que virá a ajuda que nós precisamos. Amém? Olhar para o lugar certo. E isso hoje é um desafio também. Porque os nossos filhos, as nossas filhas, e até nós mesmos, estamos sendo ensinados a olhar para uma tela. Tela cheia de imagens coloridas, com som estranhos, mas que nos tranquiliza, mas que nos prendem a atenção. Caso eu cansar de
de um vídeo, o dedinho deles, né, é muito rápido. Eu passo para o próximo, para a próxima opção. E assim cresce um filho, uma filha longe dos pais, se relacionando com tablets, com celular, com televisão, com internet, com videogame e tudo que eles oferecem. Fuga da realidade, um mundinho fake, que não existe, mas é cheio de beleza e de perfeição, de entretenimento. E aí, quando o problema vem, quando o desafio vem, ele corre para onde? Para a telinha. É só olhar para ela. É só fingir que não tem problema. Eu vou olhar para algo que é mais divertido, que é menos frustrante que a minha vida real. E os olhos aprendem a se fixar no lugar errado. Olha para a tela de onde não vai vir o que eles precisam, o que nós precisamos. Os pais, por sua vez, desconectados, talvez, dos filhos, estão ocupados e preocupados com tantas coisas, não é mesmo? E aí não tem tempo para ser pai. Não consegue estabelecer vínculo e limite com os filhos. E aí o papel até se inverte, né? Porque o filho quer ensinar o pai. O filho quer ditar as regras. Ser pai é bem desafiador, sim. Mas, sobretudo nesse contexto, ser pai é uma tarefa nobre. Pois o pai tem a missão de transmitir aos seus filhos princípios e valores. O pai ensina o que é certo e o que é errado. Ele ensina a respeitar e ser respeitado. Pais estabelecem limites. Pai dá conselho. E muito mais significativo que um conselho, pai dá o exemplo. Porque o testemunho, meus irmãos e minhas irmãs, se tem uma coisa que o filho observa, é o nosso testemunho. É o nosso exemplo. O filho é atento naquilo que o pai faz, mais do que no que o pai fala. Pai conversa, pai sabe ouvir e pai também sabe compreender. Entretanto, para ter uma relação especial com o filho, pai e filho, nós precisamos olhar para o lugar certo. Olhar para o único que é bom de verdade. Olhar para aquele que pode nos dar o Santo Espírito. Porque se nós ficarmos olhando para nós mesmos, para as nossas limitações, para as nossas falhas, esquece. Nós não conseguiremos viver essa relação. Jamais seremos o pai que o nosso filho precisa. E nós, filhos, jamais seremos os filhos que o pai precisa. Se os nossos olhos se fixarem na situação, na caverna, que cheira a morte, no lamento e no choro, nós vamos nos deprimir. E aí a relação pai e filho fica extremamente frustrante e triste. Ficar olhando para o celular também não vai adiantar. Lá definitivamente não tem o que nós precisamos. E aí o mundo vai nos tragar. E vai tragar também os nossos filhos, se nós não olharmos para cima. É para o céu que nós temos que olhar. É para tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já tem nos ensinado. O Pai sabe, já foi dito aqui, nós louvamos, foi lido. O Pai sabe de tudo que nós precisamos. Ele é bom. Então, filhos e filhas, olhem para o alto, olhem para cima, olhem para o céu, olhem para o Pai que está no céu. Façam o que Jesus fez, pois é de lá que vem tudo o que nós precisamos para ter uma relação pai e filho, pai e filha, muito especial. Cheio de afeto, de amor, de respeito, de cumplicidade, aquela relação que o Pai mesmo sonhou para nós. Tenhamos como base o se relacionar olhando para o lugar certo. Se nós ficarmos distraídos, olhando para o lugar errado, nós não vamos viver a vida nova que o Senhor tem para nós. E aí não terá nada de especial. Será um tipo de relação onde o pai e o filho só sabem reclamar um do outro. Porque a culpa é dele, porque a culpa é dele, porque deu errado por causa dele.
Como diria Renato Russo, né? Lembrei. Ele fala numa música: você me diz que seus pais não entendem, mas vocês não entendem os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. E vai ser muito absurdo se nós não olharmos para o lugar certo. Nessa manhã nós estamos sendo chamados a olhar para o céu, a olhar para aquele que sabe de tudo que nós precisamos. Olhe para lá em nome de Jesus. Amém? Mas a pergunta, glória a Deus. Mas a pergunta que nós nos fizemos nessa manhã é: Pai, como é a relação entre pai e filho que é especial? No que ela se baseia? Depois de olhar para o lugar certo, o Senhor vem nos ensinar. É uma relação baseada no diálogo e na confiança de ambos. Pai e filho conversam e confiam um no outro. É uma relação baseada no diálogo e na confiança de ambos, porque pai e filho conversam e confiam um no outro. A morte entristecia toda aquela comunidade ali. Jesus não ficou indiferente, nós aprendemos. Ele se compadeceu. Mas Jesus, diante de toda aquela situação, ele já confiava no que o Pai ia fazer. E depois que a pedra foi removida, versículo 21 e 22 diz que Jesus olhou para cima e ele disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus, despido de toda a sua glória, humano como eu e você, mas um com o Pai. Ele sabia o que haveria de ser feito. Ele sabia o que ia acontecer. Naquele momento da ressurreição de Lázaro, aconteceria a revelação de que Jesus era o enviado de Deus. Pois só Deus, só o Senhor, tem a capacidade de trazer a vida de volta. Jesus então agradece ao Pai. Sabe que o Pai sempre ouve e confia naquilo que vai ser feito. Porque Jesus sabe e nós sabemos que a graça de Deus nunca falha. Jesus e o Pai tinham então uma relação baseada no diálogo. Inúmeras passagens mostram que Jesus constantemente orava. Jesus constantemente falava com o Pai. Ele buscava em tudo o direcionamento no Pai. Eles conversavam e Jesus não fazia nada por si mesmo, mas fazia o que o Pai esperava dele. E sabia que o Pai pode todas as coisas. O Pai e ele são um. E a vitória sobre aquela morte ali era certa. Então, eles tinham confiança um no outro. Porque o Pai confiava em Jesus e Jesus confiava no Pai. E isso fazia com que Jesus se sentisse seguro daquilo que ele ia fazer. Uma relação, para ser relação, para começar, precisa ter conversa. Precisa ter diálogo. Precisa falar, mas também precisa ouvir. E esse falar e esse ouvir gera entre o pai e o filho, gera entre um e outro vínculo. Gera amor, gera amizade e gera mais, gera confiança. Essa confiança ajuda o nosso filho a amadurecer, ajuda o nosso filho a crescer. E só quem ama, confia. Pai e filho que têm um diálogo, que conversam, são um. Sabem tudo um do outro e confiam um no outro. O pai sempre ouve o filho e o filho sempre ouve o pai. Pais, como tem sido o nosso falar, o nosso ouvir?
Como tem sido o nosso diálogo com os nossos filhos, com as nossas filhas? Filhas e filhos. Hoje é dia dos pais, mas os filhos não vão fugir da responsabilidade. Filhos e filhas. Como tem sido o nosso falar e o nosso ouvir com os nossos pais? Como tem sido o nosso diálogo? Hoje em dia está difícil estabelecer diálogo e confiança com os filhos, porque falta tempo, porque a internet fala muito mais alto que nós. Ou será que os dois estão falando ao mesmo tempo e ninguém está se ouvindo? Ou será que enquanto um fala, o outro finge que ouve, porque está com a cabeça lá no trabalho, lá no futebol, está com a cabeça lá no vídeo do YouTube? Como tem sido? No vídeo que nós assistimos, o nó do afeto, o pai e o filho, eles estabelecem uma forma de diálogo muito especial. Era mútuo. Ambos sabiam um do outro. Mesmo que a circunstância e o desencontro, porque o pai trabalhava, o filho ia para a escola, mesmo que tudo aquilo dificultasse uma conversa, fica claro naquele diálogo o amor e a confiança que um tem no outro. Por isso, esse conselho serve para alguma coisa? Papais, invistam tempo de qualidade com seus filhos. Tenham conversas enriquecedoras com seus filhos. Brinquem, descontraiam com seus filhos, mas tenham também as conversas sérias, porque precisa. Um pai que ama repreende também. Mas não esqueçam. Falem, mas também saibam ouvir. Conheçam o seu filho e deixe o filho te conhecer também. Respeitem um ao outro. Essa é uma base muito importante para qualquer relacionamento. Diálogo e confiança. Ah, mas Nayane, você não sabe de nada. Eu não consigo conversar. Eu tento, de verdade eu tento. Mas sempre acaba em briga. Ainda mais, né, quando chega aquela fase que a gente conhece, que eu estou me preparando psicologicamente. A fase da aborrecência. Mas durante essa conversa, papais, nessa manhã, durante essa conversa, para onde mesmo você está olhando? Para a situação? Para a caverna? Para o choro, para o lamento? Ou para o céu? Ou para aquilo que o Senhor tem nos ensinado? A medida nunca pode ser minha. Entre eu e o meu filho, a medida tem que ser o amor de Deus. Por mais difícil que pareça ser, coloque a medida do amor de Deus entre você e seu filho. E se está difícil, não desista. Insista, ore, porque o teu Pai que está no céu não desistiu. Por mais teimoso que nós sejamos, o nosso Pai lá no céu não desistiu de nós. Orem, papais. Orem, filhos. Orem, filhas. E peçam. Peçam, porque o Senhor responde. O Senhor, o grande Deus, ouve. E como Jesus disse, Ele sempre ouve os seus filhos e filhas. E mais do que ouvir, Ele responde. Esteja, então, pronto para ouvir, porque Deus vai falar com você. Porque Deus vai te direcionar, porque Deus vai te ajudar. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós conversamos com o nosso Pai, mais nós confiamos nele. Mais nós entendemos que Ele é fiel em todo o tempo. E Ele é bom e a sua graça nunca falha. Alguém duvida da bondade de Deus? Né, Samuel? Deus é bom? Maravilhoso. Ele é bom, Ele sempre foi bom e Ele sempre será bom. Tudo que Ele faz é bom. Ele é Pai de todos nós. Ele sabe de todas as coisas. E só Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Então confie e viva na bondade de Deus. Papais, deixe o céu descer. Se rendam à vontade de Deus e ao que o Espírito Santo quer fazer na sua relação com o seu filho.
Pois se nós ficarmos centrados em nós mesmos, no que eu penso, no que eu acho, no que eu sei, não tem diálogo, não tem vínculo, não tem afeto, não tem confiança, não tem cumplicidade, não tem amor. E aí a relação fica complicada. Aliás, nem tem relação. É tudo que Deus não planejou. Se ansiamos, se nós queremos uma relação especial entre nós e os nossos filhos, nós precisamos ter o diálogo. Nós precisamos conversar, nós precisamos falar, nós precisamos ouvir. Nós precisamos confiar. Nós precisamos conhecer e também ser conhecido. O problema é que quando a gente é conhecido, a gente acaba expondo as nossas limitações. Nós mostramos para os nossos filhos que nós somos imperfeitos, que nós não somos aquele herói que ele imagina. Mas não tem problema. Não é vergonha. É ser verdadeiro. É ser exemplo. Embora sejamos tão falhos, nós buscamos naquele que não é falho. Nós buscamos naquele que é perfeito. Não é vergonha, é exemplo. Possamos, então, ter como base na nossa relação sempre o diálogo, sempre a confiança um no outro. Amém? Amém. Mas, terceira, nós estamos sem relógio, mas terceira e última resposta para a nossa pergunta nessa manhã é como é a relação entre pais e filhos que é especial. No que ela se baseia? No que se baseia essa relação tão especial, Senhor? Depois de olhar para o lugar certo, fazer do diálogo e da confiança a base da relação entre você e seu filho. Pais, para ser especial, ela é uma relação baseada na comunhão, onde o pai é visto no filho. É uma relação baseada na comunhão, onde o pai é visto no filho. Depois de olhar para o alto, de agradecer porque o pai ouviu, Jesus diz que sabe que o pai sempre ouve ele, mas que para que aquelas pessoas que estavam ali soubesse que ele é o enviado de Deus, ele falou aquelas palavras: pois vive em comunhão com o Pai, e aquilo que o Pai faz, o Filho também faz. Responsabilidades, papais. Tudo que Jesus fazia era o exemplo do que o Pai faz. O filho imita o pai. Tem uma frase que diz: tal pai, tal filho. Eu falo isso direto lá em casa. Pois o nosso Pai eterno é o que Jesus revelou que ele é. Mais do que as nossas palavras, são as nossas atitudes. Isso sim chama a atenção dos nossos filhos. Não adianta eu dizer para o meu filho fazer uma coisa que eu mesmo não faço. As minhas ações falam muito mais do que as minhas palavras. Precisa haver coerência, então, no meu discurso e na minha atitude. Porque, fiquem atentos, o tempo todo o filho observa o pai. Quer ser o melhor exemplo que você poderia ser para o seu filho? Busque e queira comunhão verdadeira com Jesus. Pois Jesus revela, ele reflete quem o Pai é. E o Pai é o quê? O Pai é bom, o Pai é maravilhoso. Ele diz, para que eles sejam um. Vamos ser um? Sejamos todos nós um. Um com ele. E juntos nós vamos revelar para o nosso filho, e não só para o nosso filho, mas para o mundo todo, a bondade de Deus. Se de fato recebemos e cremos em Jesus, se de fato somos filhos e filhas de Deus, pais, o Senhor, o nosso paizinho, precisa ser visto em nós. Precisa ser visto nas nossas atitudes.
Afinal, quem tem comunhão com ele, revela quem Jesus é. É com a minha vida, é com a tua vida, é com as nossas ações. E quando é assim, no final de tudo, sabe o que vai acontecer? Algo maravilhoso. O filho honra o pai. E todos nós honramos aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Mas finalizando o Dia dos Pais, parabéns mais uma vez a todos os pais. Hoje nós assistimos aqui um vídeo que nos fez refletir sobre a relação pai e filho. E nós nos questionamos como têm sido as relações entre pais e filhos, entre pais e filhas à nossa volta. Quais têm sido as bases? E depois disso nós buscamos na palavra de Deus um direcionamento. Como deve ser essa relação pai e filho para ser uma relação especial? Para ser a relação que o próprio Pai sonhou para todos nós. Como é essa relação que interessa para o Senhor? E a primeira resposta que o Senhor nos deu é uma relação baseada no olhar, mas no olhar para o lugar certo. Não é para as redes sociais, não é para a caverna, não fixe seus olhos nas situações, mas olhe para cima. Olhe para o Senhor, porque é de lá que sempre vem tudo o que nós precisamos. Só Ele tem. Mas como é? É uma relação baseada no diálogo e na confiança. Pai e filho conversam um com o outro. Em dias em que muito se fala e pouco se ouve, o Senhor vem nos desafiar a dialogar com os nossos filhos. A falar, mas também ouvir. Porque essas são bases fundamentais para uma relação entre pai e filho, entre pai e filha. Qualquer relação. Amém? Mas, em terceira e última, como é essa relação? Ela é uma relação baseada na comunhão, onde o pai é visto no filho. Papais, vocês são exemplos para os seus filhos. Papais, se unam, queiram mais de Deus, porque o exemplo vai ser maravilhoso. Sozinho a gente não consegue nada. Eu estava lendo essa semana algumas reportagens, algumas matérias, e na faculdade eu ouvi falar desse escritor, né? Ele é teólogo, filósofo e escritor. Um brasileiro, ele chama Leonardo Boff, acho que ele é brasileiro. E ele escreveu algumas palavras a respeito do pai dele. Ele disse assim: da sua boca ouvimos, e da sua vida aprendemos. Quem não vive para servir, não serve para viver. Da sua boca ouvimos, e da sua vida aprendemos. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu creio que esse pai deixou um exemplo maravilhoso para o seu filho. A melhor herança que ele podia deixar. O servir. E ele aprendeu, ele ouviu do pai, mas ele aprendeu vendo o pai servir. Amém? Então, que essa palavra possa ter falado ao teu coração. E antes de finalizar, eu gostaria de chamar uma preciosa aqui para me ajudar. Mari. Me ajuda aqui? Deus é bom. O nosso Pai é pura bondade. E Ele vem nessa manhã nos ensinar. Ele vem nessa manhã nos dizer como deve ser a nossa relação com os nossos filhos. Amém? Mari. A paz, igreja, cumprimento todos na paz do Senhor. Amém? Irmãos, antes de ler esse texto, eu queria deixar uma passagem aqui que é Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O texto de hoje que eu quero ler é sobre ser pai ou ser um bom pai. Desde a primeira série, todo ano nessa data,
eu sempre fazia cartas de homenagem ao Dia dos Pais. Mas eu confesso que eu não entendia ainda a grandeza dessa palavra. Em si, parece ser algo tão do cotidiano, pai. Mas ter um pai e ser um pai é algo de uma grandeza imensa. E é ter com quem contar, é saber que é amado e protegido, e saber também que em algum momento de apuros, o seu pai sempre vai estar te confortando e te dando amor e carinho, não importa a situação. O dia de hoje simboliza o Dia dos Pais. E, sem exceção, todos nós aqui temos um Pai grandioso e que nunca nos faltará, Deus. E aos pais, hoje eu deixo uma reflexão. Sejam para seus filhos o que o Senhor espera que vocês sejam. Amem, abracem e ensinem o caminho do Senhor. Sejam mansos e humildes para cuidar dos talentos que deu Deus para vocês. E assim, a relação de pai e filho nunca se romperá. E aos filhos eu também deixo uma reflexão. Honrem e amem seus pais. Não sintam raiva, tristeza e nem mágoa. Sejam os filhos que o Senhor espera que vocês sejam. Pois ter um pai também é um talento que Deus nos deu. E aqueles que hoje acham que não têm seus pais, saibam que temos o Pai maior do mundo, que sempre está ao nosso lado. E esse Pai se chama Deus. Eu desejo a todos os pais um feliz dia e que o Senhor possa sempre ser o centro da relação de pai e filho. Agradeço a oportunidade e as palmas glorificam ao Senhor. Graças a Deus. Deus é bom? Ele é maravilhoso. Papais, Deus falou com você nessa manhã? Filhos, Deus falou com você nessa manhã? Amém. Filhas, Deus falou com você nessa manhã? Amém. Que as nossas palmas engrandeçam e exaltem ao Senhor. Se coloca de pé.